Imagina se eu te contasse que, bem no meio da Segunda Guerra Mundial, a Marinha Americana conseguiu fazer um navio de guerra inteiro desaparecer? Não, não estou falando de um truque de mágica barato ou uma ilusão de ótica. Estou falando de um destroyer de 1.500 toneladas que simplesmente sumiu e reapareceu a mais de 300 quilômetros de distância, alguns minutos depois. Bem-vindos ao fascinante e controverso mundo do experimento de Filadélfia, uma das teorias conspiratórias mais persistentes do século XX, que mistura física avançada, guerra secreta e talvez viagem no tempo. Em 1943, enquanto o mundo estava consumido pelo fogo da Segunda Guerra Mundial, dizem que a Marinha dos Estados Unidos conduziu um experimento ultra-secreto no estaleiro naval da Filadélfia. O objetivo? Tornar um navio completamente invisível aos radares inimigos. Mas algo deu terrivelmente errado, ou terrivelmente certo, dependendo de como você olha. O navio em questão era o USS Eldridge, um destroyer de escolta da classe Cannon, equipado com poderosos geradores eletromagnéticos baseados nas teorias de campo unificado de Albert Einstein. O navio supostamente não apenas ficou invisível aos radares, ele desapareceu fisicamente. Teleportou-se para Norfolk, Virgínia, a mais de 300 quilômetros de distância, e depois voltou para Filadélfia. Tudo isso em questão de minutos. Mas os efeitos foram muito além de uma mera viagem no espaço. Segundo as histórias, quando o navio reapareceu, parte da tripulação estava fundida à estrutura metálica do navio. Alguns homens teriam enlouquecido, outros simplesmente desapareceram para sempre. Alguns relatos ainda mais estranhos sugerem que certos marinheiros começaram a piscar para dentro e fora da existência, ou que se tornaram invisíveis por períodos aleatórios. Esta é a versão mais conhecida da história. Mas será que há alguma verdade nisso tudo? A história do experimento de Filadélfia começou a ganhar força no final dos anos 1950, quando um homem chamado Carl Allen, usando o pseudônimo de Carlos Miguel Allende, enviou uma série de cartas para o escritor Morris K. Jessup. Jessup havia escrito um livro sobre OVNIs, e Allende alegava ter sido testemunha ocular do experimento enquanto servia em um navio mercante próximo. Nas suas cartas, Allende descrevia detalhes chocantes sobre o experimento e seus efeitos devastadores na tripulação. Ele alegava que os marinheiros sofreram queimaduras graves, náuseas e que alguns desapareceram completamente durante o experimento. Outros, segundo ele, simplesmente enlouqueceram. O caso ganhou mais notoriedade quando uma cópia do livro de Jessup, repleta de anotações marginais enigmáticas, aparentemente escritas por 3 pessoas diferentes, chegou ao Gabinete de Pesquisa Naval do Semarno. As anotações pareciam dar credibilidade às alegações de Allende, mencionando detalhes sobre o experimento e outras tecnologias avançadas. Mas o quanto disso é verdade? Vamos examinar os fatos conhecidos. Primeiro, o USS Eldridge realmente existiu. Foi lançado em julho de 1943 e serviu na Segunda Guerra Mundial. No entanto, os registros oficiais mostram que o navio nunca esteve no porto de Filadélfia nas datas alegadas para o experimento. De fato, os registros de serviço do navio contradizem diretamente a linha do tempo da teoria da conspiração. Segundo, a Marinha dos United States sempre negou veementemente que qualquer experimento desse tipo tenha ocorrido. Em suas declarações oficiais, afirmam que a invisibilidade óptica ou de radar em um objeto do tamanho de um destroyer estaria além da tecnologia disponível, não apenas em 1943, mas ainda hoje. Terceiro, embora Einstein realmente tenha trabalhado em teorias de campo unificado, não há evidências de que ele tenha estado envolvido em projetos militares secretos de invisibilidade ou teleportação durante a guerra. A ideia de que ele teria desenvolvido uma tecnologia de distorção do espaço-tempo para a Marinha é, no mínimo, questionável. Então, se não aconteceu, por que essa história persiste há tantas décadas? Uma explicação possível envolve experimentos reais de desmagnetização que a Marinha conduziu durante a guerra. Estes experimentos, conhecidos como degaussing, visavam reduzir a assinatura magnética dos navios, tornando-os menos vulneráveis às minas magnéticas alemãs.
Esses procedimentos envolviam envolver os navios em cabos de cobre e passar corrente elétrica por eles. Algo que, visto de longe, poderia parecer estranho e misterioso. Outra possibilidade é que a história tenha se originado de experimentos com geradores de fumaça ou outras tecnologias de camuflagem visual que poderiam dar a impressão de que um navio havia desaparecido quando visto à distância. Ou talvez tenha sido simplesmente uma história inventada por Allende, que muitos descreveram como um contador de histórias notório com um histórico de afirmações grandiosas e infundadas. Mas mesmo descartando as versões mais extremas da história, ainda restam perguntas intrigantes. Por que o Gabinete de Pesquisa Naval dos Alanon Krenag estaria interessado em um livro anotado sobre OVNIs? Por que tantas testemunhas, ao longo dos anos, surgiram com histórias semelhantes sobre o experimento? E por que a história continua a capturar nossa imaginação décadas depois? Talvez porque o experimento de Filadélfia se encontre na interseção perfeita entre ciência, mistério e possibilidade. Em 1943, o mundo estava testemunhando avanços científicos sem precedentes. O radar, a computação e, é claro, a energia nuclear. A ideia de que outros avanços revolucionários poderiam ter ocorrido em segredo não é completamente absurda. E a verdade é que governos de todo o mundo, especialmente em tempos de guerra, frequentemente conduzem experimentos altamente classificados. O Projeto Manhattan, que desenvolveu as primeiras armas nucleares, foi mantido tão secreto que até o vice-presidente do segundo, Irenon, não sabia de sua existência até que o presidente Roosevelt morreu. Então, o que realmente aconteceu naquele porto da Filadélfia em 1943 provavelmente não foi um navio desaparecendo e reaparecendo a centenas de quilômetros de distância. Quase certamente não foi marinheiros se fundindo com o metal do navio ou piscando para dentro e fora da existência. Mas poderia ter sido algum tipo de experimento militar classificado que foi mal interpretado ou exagerado ao longo dos anos? Isso já parece muito mais plausível. E quem sabe, talvez em algum arquivo empoeirado enterrado nas profundezas do Pentágono, exista um relatório detalhando experimentos com campos eletromagnéticos ou tecnologias avançadas de camuflagem que, de alguma forma, deram origem à lenda do experimento de Filadélfia. Afinal, como disse Arthur C. Clarke, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E em 1943, no auge de uma guerra mundial, quando a própria sobrevivência do país poderia depender de uma vantagem tecnológica, quem pode dizer com certeza o que os cientistas e militares americanos não estavam dispostos a tentar? O impacto cultural do experimento de Filadélfia é inegável. A história inspirou dezenas de livros, documentários e até mesmo um filme de Hollywood em 1984. Mas mais do que entretenimento, ela representa nossa fascinação coletiva com o desconhecido e com as possibilidades da ciência avançada. É interessante notar que muitas pessoas que relataram ter conhecimento do experimento ao longo dos anos descreveram sintomas semelhantes entre a tripulação. Isso poderia ser evidência de uma origem comum para a história, seja ela baseada em eventos reais ou completamente fictícia. Ou poderia sugerir que algo estranho realmente aconteceu naquele dia. Alguns teóricos da conspiração vão além, sugerindo que o experimento de 1943 teria sido apenas o primeiro de muitos. De acordo com essas teorias, o governo americano teria continuado a desenvolver a tecnologia em segredo, possivelmente levando a avanços em teletransporte, viagem no tempo, ou até mesmo a criação de portais para dimensões alternativas. O famoso Projeto Montauk, outro experimento supostamente secreto, seria uma continuação direta do trabalho iniciado em Filadélfia. Claro, não há evidências concretas para sustentar essas alegações mais extremas, mas elas ilustram como uma história, uma vez criada, pode evoluir e crescer com o tempo, incorporando novos elementos e adaptando-se às mudanças no zeitgeist cultural. No final, talvez a pergunta mais importante não seja: o experimento de Filadélfia realmente aconteceu? Question mark, mas sim.
Por que continuamos tão fascinados por essa história? Talvez seja porque, em um mundo onde a ciência continua a desafiar nossa compreensão da realidade, ainda queremos acreditar que há maravilhas e mistérios esperando para serem descobertos. Se você gostou deste vídeo sobre o intrigante experimento de Filadélfia, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre mistérios históricos e teorias conspiratórias. Compartilhe com seus amigos que gostam de histórias misteriosas e deixe nos comentários. Você acha que o experimento de Filadélfia realmente aconteceu ou é apenas uma elaborada teoria da conspiração? Estou ansioso para saber sua opinião. Até o próximo vídeo.